Palavra do Senhor para o seu coração nesta manhã, no Salmo 42. Livro de Salmos, Salmo 42. Livro de Salmos é sobre o povo de Deus no Velho Testamento se aproximando de Deus, orações e cânticos, das diversas situações e realidades da vida, o povo de Deus buscando a Deus, alegria, o sofrimento e outras situações. Por isso os salmos são preciosos para nós, agora já vivendo depois de Jesus Cristo e conhecendo a graça realizada em Deus, prometida antes, realizada em Cristo. Lemos o salmo ainda de uma forma renovada e ele tem sido, através dos séculos, os salmos têm sido preciosos para o povo de Deus. Vamos ler o Salmo 42 hoje, interrompendo neste domingo nossa caminhada em Hebreus. Salmo 42. Ouça a palavra do Senhor, receba a palavra do Senhor, que ela abençoe sua vida nesta manhã. O salmista diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ouvimos a palavra do Senhor. 300 milhões de pessoas são diagnosticadas no mundo com o transtorno da depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde. Isto, aqueles que chegam ao chamado diagnóstico dentro do manual da psiquiatria, não inclui aí os outros casos, mesmo porque o diagnóstico tem a sua polêmica, a divisão da linha entre o que seria depressão e o que não é ainda. Mas enfim, 300 milhões já nos indicam que
o ser humano sofre profundamente com a questão da depressão à volta do mundo. Isto não é novidade. Lá em 430, o médico Hipócrates já colocava um quadro humano chamado melancolia. E nós encontramos o salmista, ainda antes de Hipócrates, aqui no Salmo 42, descrevendo o seu estado de alma como um estado de abatimento, um estado de sofrimento. É verdade que nós podemos experimentar graus de sofrimento, e aí depende também de cada pessoa, das suas peculiaridades, das suas estruturas, e isso tudo varia, não depende apenas da gravidade do evento exterior, mas também da nossa estrutura. Mas o fato é que seja ou não estabelecido um quadro de depressão no sentido técnico ou não, a verdade é que o sofrimento acontece, e ele acontece de forma gradual, um dia é um tanto quanto arbitrário, se colocar uma linha, todos nós temos, e é verdade também que todos nós podemos experimentar, se já não experimentamos, um quadro bem agravado de sofrimento. Todo sofrimento é sofrimento, e aquele que é pior. Então, nesta manhã, não estamos negando de forma nenhuma, ou negaríamos a realidade do sofrimento. Se você, nesta manhã, sofre, se você vier sofrer amanhã, e um sofrimento persistente, quem sabe profundo e demorado, é real isto. Nós não somos chamados de forma nenhuma para sermos negacionistas em relação ao sofrimento. O cristão não é negacionista em relação ao sofrimento. A palavra de Deus não é. Veja este salmo, a transparência do salmista em abrir, a expor a sua alma e de forma muito franca dizer como ele está sofrendo. O nosso Senhor Jesus Cristo, no Getsemane, ali horas antes da sua prisão, ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus Cristo sofreu, e não era uma imaginação, é real. É real. E eu e você também, neste mundo transtornado pelo mal e o pecado, e as nossas almas também transtornadas, não estamos imunes então ao quadro de sofrimento. Ele é real, ele é real. E é difícil, pode chegar em pontos realmente difíceis, críticos, mesmo na vida do crente. Aqui está o servo de Deus do Velho Testamento, falando de como a sua alma está triste. E ele expõe, descreve de uma forma tão colorida e vívida, como é difícil esse quadro. Não vamos aliviar o sofrimento difícil, porque ele é realmente difícil. E pode ser insistente. Pode ser insistente. Quanto tempo deve durar um sofrimento? Há uma divisão arbitrária na psiquiatria, mas a verdade é que nós não temos nenhuma medida para o sofrimento em termos de tempo. Pode durar um dia, pode durar um mês, pode durar até anos. O sofrimento pode se prolongar, sim. Sofrimentos de diversos tipos podem ser insistentes, bater a porta do nosso coração de forma insistente e realmente ser dolorido. E realmente é dolorido. E aí está então a nossa situação diante da realidade da vida e do sofrimento. E o salmista, o autor deste salmo, nos representa muito bem diante desta realidade. Dr. Benilton Bezerra Júnior é um psiquiatra reconhecido, até com reconhecimento internacional, professor da Universidade do Rio de Janeiro, e numa palestra dele, dada alguns anos atrás, cujo título era História da Psicopatologia, isto é, como é que tem sido a evolução aí, o progredir do analisar e tratar o quadro de sofrimento humano, em especial o foco dele. E ele então vai descrever o progresso das últimas décadas, quando então havia a psicodinâmica que se preocupava com as causas, o examinar do indivíduo em si, nas suas peculiaridades, e ali então, quais são as causas, o que acontece nele que leva ele a certos sofrimentos. Mas depois a coisa caminha para o estabelecimento do manual DSM, então este manual seguido pela psiquiatria, com os diversos transtornos possíveis, e as tristezas todas humanas estão ali, e o manual que começa com
160 e tantos transtornos diagnósticos lá em 1952, chega aos nossos dias com aumentado depois de diversas edições a mais de 370 transtornos, e então há muitos tipos de tristezas enquadrados ali, inclusive a depressão. E ele também apresenta como esse manual surgiu para dar credibilidade à psiquiatria, porque até então era muito questionada, mas caminhou-se para então não mais tratar o espectro humano nos seus dramas, mas se estabelecer compartimentos diagnósticos e enquadrar a pessoa em algum desses compartimentos do seu drama, e não mais tratar das causas dos conflitos, das inquietações pessoais, individuais de cada um, mas simplesmente então colocar ali e tratar sempre como um desequilíbrio químico. Aqui está um remédio para você. E ele fala inclusive da força dos laboratórios farmacêuticos. Aliás, há uma pesquisa recente da Universidade de Londres que questiona totalmente a validade dos antidepressivos, mas enfim, esse é um debate lá para a psiquiatria, os laboratórios. O fato é que há esse quadro que vai se instalando na sociedade e na cultura, que o Dr. Benilton Bezerra descreve bem, onde caminhamos para simplesmente estabelecer tudo como algo numa questão química, e não há nenhuma consideração pelo lado espiritual, emocional e consequentemente espiritual do ser humano. E então ele vai citar dos problemas, é a nova mentalidade, não somos mais uma sociedade que crê no transcendente, e ele cita até um filósofo como sendo alguém que tem a palavra certa, o filósofo francês, que diz: vivemos a ilusão de sermos mais autônomos do que já pensamos no passado. Vivemos a ilusão de sermos mais autônomos do que já pensamos no passado. Isto é, não há nada transcendente, não há nada acima de nós, nós podemos tudo, nós escolhemos nossos próprios caminhos, e o ser humano, então, com isto, alarga o seu quadro e seu drama. Bem, para finalizar, o Dr. Benilton vai dizer que nós nos tornamos uma sociedade medicamentalizada. E aí ele vai dizer que aquele que começou com psiquiatras, hoje qualquer médico, até às vezes dependendo da área, se a pessoa estiver autorizada, até outras pessoas que são médicos, diz que podem receitar antidepressivo em particular, com muita facilidade. Ele conta inclusive que antes, se alguém tomava um antidepressivo, ele escondia, sentia uma vergonha. Ele diz que hoje nas rodas dos bacanas, falar que toma um antidepressivo e discutir um com o outro, qual é o seu, qual é o meu, virou chique. Ficou bonito. A era da medicação. Será que só este caminho? Dr. Edward Welch, um doutor em psicologia, crente, mas que tem escrito muito e pesquisado muito nesta área, ele escreveu o livro Culpe o Cérebro. E aí ele vai conversar sobre as possibilidades, ou o que é realmente o cérebro que possa ter alguma danificação. E o que são realmente as experiências que são comuns ao ser humano no seu drama emocional. E mais, mesmo que tenhamos alguma dificuldade na área fisiológica, será que isso responde por tudo ou deve determinar tudo o que pensamos e somos? Ou será que nas nossas deficiências, sejam elas quais forem, são muitas no nosso físico, nós não somos espirituais e podemos lutar contra e combater e disciplinar o nosso corpo? E aí então, diante de tudo isto, olhemos o Salmo 42, onde nós vemos que o sofrimento pode ser muito angustiado, difícil. O salmista não tinha antidepressivo para tomar, não tinha psiquiatra. Como é que então ele lida com o seu abatimento? Abatimento resistido. Eis aqui a verdade deste salmo. E a mensagem ao meu coração e ao seu. Nós que vivemos esse quadro, estamos expostos a esse mundo, e o sofrimento faz parte, o abatimento chega. O que devemos fazer? Resista ao abatimento, meu irmão. Resista ao abatimento, minha irmã. É o que o salmista faz. Será que isso é possível? Será que há como se fazer isto?
Olha o salmista, olha o salmista. Aprendamos com a sabedoria milenar e espiritual, particularmente do povo de Deus. Resista ao abatimento. A situação é muitas vezes desanimadora. Sim, isso vem. É preciso resistir na situação desanimadora. O salmista aqui indica que ele está em alguma forma de exílio, possivelmente o rei, possivelmente. Ele está em alguma forma de exílio, talvez não o rei, mas sim, está em uma forma de exílio. Pode ser exílio local, pode ser que ele está realmente fora de Jerusalém, foi lançado ou precisou deixar Jerusalém. E vamos lembrar o quadro da fé no Velho Testamento. Jerusalém, a cidade do Senhor, e a cidade do Senhor porque lá em particular estava o templo, e o templo onde então, no contexto do Velho Testamento, era a presença de Deus, havia inclusive um espaço interior no templo, que já temos visto em Hebreus, chamava-se Santo dos Santos, onde então se entendia estar a glória de Deus. Uma forma um tanto geográfica da presença de Deus no Velho Testamento. No Novo Testamento, então, com a vida de Cristo, isto muda completamente, e a igreja do Senhor passa a ser a casa de Deus, o templo do Senhor, a glória de Deus se manifesta na igreja, no povo, não um prédio, não uma localização geográfica. Mas, enfim, o salmista está, de alguma forma, afastado do templo. Ele diz: eu conduzia a procissão à casa de Deus com cantos de alegria. Mas agora, então, isto quer dizer que ele não mais faz isto. Essa experiência maravilhosa dos dias de festivais religiosos do Velho Testamento, em que este autor liderava o chegar à casa de Deus, momento que era sempre de muita alegria para o povo de Israel, quando peregrinava na Páscoa, por exemplo, em outras ocasiões, vinham até de outras cidades, muita gente das cidades, todos caminhando para chegar a Jerusalém e diante do templo, grande alegria. E o salmista diz: eu conduzia, era um líder, então não mais. E para ele, então, isto é fundamental, porque se o templo era a presença de Deus, ele sentia-se à parte dessa experiência tão alegre. E aí, então, esse quadro desanimador todo, ele não está afastado do templo porque ele escolheu, mas se alguma coisa mais ele vai apontar aqui, o impede. Ele fala da presença dos meus inimigos. Alguém, situação e pessoas, e indica o texto que a palavra usada, que a questão eram pessoas que criavam uma situação que o impediam, ou colocaram nesse exílio local, ou então tendo que sair de Jerusalém. E aí então, uma situação desanimadora, quando situações que se levantam, difíceis, contrárias a nós, e então o abatimento ali está, e é preciso resistir. E ele vai chegar a perguntar, tão desanimador, vai chegar a perguntar: onde está o seu Deus? Ou melhor, os seus inimigos vão perguntar para ele, numa forma de zombar, diz o Salmo: onde está o seu Deus? Como que é? Está doendo? Deixa eu dar mais uma apertadinha em você. Onde está o seu Deus? E aí ele vai dizer: por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Por que devo sofrer? Por que devo ser perseguido? Situação desanimadora, você conhece essa situação? É familiar para você? Você já passou por isto? Quando situações e pessoas se levantam contra você e parece que tudo está então muito complicado. E a pergunta que fazem a ele: onde está o seu Deus? Martinho Lutero e muitos teólogos então têm discutido dois lados da revelação, da manifestação de Deus. E Martinho Lutero colocava no latim o Deus absconditus, isto é, o Deus escondido, versus o Deus revelatus, isto, Deus que se revela. E como muitas vezes Deus parece estar escondido, mas a Bíblia nos mostra que Deus se revela a nós. E aí o Deus que está escondido em momentos chaves, de forma especial, inesperada, ele se manifesta. É assim através das Escrituras e tantas vezes em nossas vidas. Chegamos a situações como esta aqui, quando os inimigos perguntam a ele: onde está o seu Deus?
e certamente isto o machucava, e ele pensava, quem sabe, diante das perguntas, do desânimo dele, Deus se escondeu. Deus se escondeu. Mas é o Deus que se revela também, e vemos no Salmo esta verdade, e como é presente em nossa vida. Enfim, é preciso resistir, porque a situação é desanimadora, e nela precisamos resistir, e resistir na situação, na condição agravada. E o que nós encontramos aqui não é pouco sofrimento. Este homem, este autor, está num sofrimento profundo. Ele vai falar da sua alma estar triste e perturbada. Alguém diria, eu também, ou alguém diria, já passei por isto. A alma triste e perturbada, dentro de si, a coisa está terrível. Não é fácil. Ele fala que as lágrimas se tornaram seu alimento. O sofrimento, mas o sofrimento agora num grau muito avançado. O abatimento é terrível, é pesado sobre os seus ombros e sobre o seu íntimo. Ele vai dizer até os meus ossos sofrem agonia mortal. E aí nós vemos o ser humano revelado nas Escrituras de forma holística, total. Se nós temos o lado espiritual, temos o lado físico, mas isso tudo entrelaçado. E o seu físico sofre com o seu drama emocional e espiritual, até meus ossos sofrem agonia mortal. E ele vai começar o salmo com este brado de uma condição muito agravada, como a corça anseia por águas correntes. Lembrando que em Israel há regiões áridas, e lá é muito comum o animalzinho, a corça. E há o tempo de sequidão, quando então a corça fica como que realmente nesta ansiedade, expressão da sua língua, do seu barulho, ansiando por águas. E ele vai comparar a situação da alma dele com esta corça. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Você já passou sede? Mas sede de verdade mesmo? Quantas vezes eu não disse para minha mãe que eu estava com fome, para ouvir dela, você não sabe o que é fome. Você está com vontade de comer, dizia ela. Eu não sei se você já passou sede. Eu creio que eu nunca passei sede mesmo. Senti os princípios dela, mas sempre tive acesso à água para resolver o problema. Mas imagina você como a corça, talvez um dia inteiro, sem água. Sem água. Quem sabe 2 dias, se ainda é possível se viver. E aí então, ele vai dizer, a minha alma está aí. Está nesse ponto. Anseia por ti, ó Deus. A situação não é fácil dele. É muito agravada. É muito. Se você sofre, não pense que você é o primeiro. Mesmo como crente em Cristo Jesus, você não é o primeiro. Já na antiguidade, o servo de Deus fala da sua condição agravada, mas vamos encontrá-lo resistindo, é preciso resistir. E aí note bem a palavra resistir. Não estamos dizendo que, a Bíblia não está dizendo que o sofrimento não existe, pelo contrário, é muito real. A Bíblia não está dizendo que ele não é insistente, ele é, que ele não é dolorido, não, ele é. A questão é, se há o sofrimento, nós vamos nos render, nos abater, buscar escapes, paliativos, ou nós vamos de frente e resisti-lo, essa é a questão. E o chamado das Escrituras é para a resistência. Mesmo na situação desanimadora, e mesmo quando se torna agravada, resistir. Mas é possível resistir, como resistir? É preciso resistir sim, podemos resistir sim. Segundo o salmista, como ele faz? Que lição para nós? Resistir com a exortação que nos confronta, a exortação confrontadora. Nos versos 5 e 11, a repetição de um refrão fundamental que tem sido bênção para o povo de Deus através dos séculos. Quantos e quantos não leram e leram este salmo e foram abençoados particularmente por esses 2 refrões. Aliás, ele se repete no salmo seguinte, 43,
é entendido que os dois salmos comporiam, na verdade, originalmente um. Qual é o refrão? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Você percebe o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo aquilo que grande parte das ciências humanas diria: não serve, não faça isto. É o aconselhamento que inclui a confrontação e não a explicação. Confrontação. Parece-me que ele faz dentro dele mesmo um culto, uma igreja. A alma dele é a congregação, ele é o pregador. Ele pega a alma dele e diz: por que você está assim abatida, minha alma? Por que você está assim abatida? Ele não está buscando, olha, a alma dizer: estou abatida porque eu sou inimigo. Não é isso que é a pergunta retórica dele. Ele está dizendo: você não deve estar abatida, você deve resistir. Ele não nega os inimigos, ele não nega o sofrimento, ele não nega o agravamento. Mas de forma nenhuma vai se tornar vitimizado. E vai dizer para si mesmo: você não pode ficar vitimizado. Você não pode ficar desse jeito. E há razão para isto. Há razão para isto. Ele entra com uma resistência emocional e espiritual. E aí, diante de Deus, ele faz essas perguntas. Ele questiona a si mesmo com essa confrontação. E há recurso, sim. Nós resistimos porque a nossa fé é sempre possibilitadora. Nós nunca ficamos vendidos e entregues a um quadro, por exemplo, um diagnóstico que nos coloca ali como vítimas para sempre. A exortação confrontadora em cima da fé possibilitadora. Isto é, com Deus, em Deus, conhecido na graça em Cristo, nós sempre temos a esperança. E quando ele confronta a sua alma, não fica apenas na confrontação e quem sabe num bravado. Você pode. Vamos lá, motivacional. Vamos lá, a um coaching. Você pode. Você está dentro de você, o potencial. Você tem apenas que liberar esse potencial. Não. Nada aqui humanista. Porque está assim tão triste a minha alma? Põe a sua esperança em Deus. Não no vizinho, não nas coisas, não na conta do banco. Nem mesmo no medicamento. Ponha a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Em Deus sempre encontramos a esperança. Porque nós podemos, não, mas porque Deus pode. Ele é maior que a nossa situação, maior do que o nosso abatimento, maior do que a fraqueza do nosso espírito caído. Ele é maior do que o hoje. Ele extrapola tudo. O amanhã é dele, o meu amanhã. Pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e meu Deus. Naquele quarto escuro, da depressão e do abatimento, não há luz nenhuma. A luz que vem é simplesmente para me dar um anestésico, para aguentar esse quarto escuro, e não há o que fazer. É dito que você é um deprimido e acabou. Não, no quarto escuro do crente, do Filho de Deus, há sempre esta janela onde o raio de luz brilha. Deus, eu ainda louvarei. Põe a sua esperança no Senhor. Alguém maior do que meu quarto escuro, que é real, verdadeiro e difícil. Alguém maior. Ele leva o seu coração a essa resistência, então, emocional e espiritual. Deus escondido, mas o Deus revelado. Situação é tão escura que Deus até se escondeu nas trevas do meu batimento e não o enxergo.
Mas eu lembro do Deus da graça em Cristo que entrou na minha história um dia. E um Deus que diz que me ama e cuida de mim, seja qual tempo for, porque o cuidado dele em Cristo não depende de mim, mas depende dele de olhar para mim com misericórdia e amor. E estar ao meu lado apesar de mim. Estar ao meu lado mesmo na pior das situações de abatimento. Na lágrima também me lembro da graça em Cristo, a fé possibilitadora. Sou do Senhor em Cristo e sou hoje para sempre. Um dia eu reconheci meu pecado, minha distância, minha rebelião até diante de Deus, minha indiferença para com Deus, e vi Cristo então morrendo na cruz por todo o meu caminho, história, atitude de coração. Entreguei minha vida ao Senhor, clamei pelo perdão, recebi a nova vida no Cristo ressurreto, a vida com Deus para sempre. A hora é difícil, muito difícil, mas olha para o Senhor. Ainda recentemente uma pessoa me procurou para estabelecer ou dizer, afirmar a descrença dela em Deus e na velha tese tão usada por tantos, que devido ao sofrimento do mundo elas não creem em Deus. Não vamos negar o sofrimento, o salmista está sofrendo, Jesus Cristo sofreu, a minha alma está angustiada até a morte. E sofreu numa cruz. Mas a questão é esta. Entre outras perguntas, nessa direção, outras, perguntei a ele, bem, agora Deus então está fora de tudo, é isto? Mas o sofrimento você reconhece que é real, reconhece que é real. E Deus então não existe. No que isso melhora o sofrimento? Me parece que piora, não é verdade? Ou não? Mas enquanto eu puder dizer, ponha a sua esperança em Deus, eu ainda louvarei, Ele é o meu Salvador, meu Deus, a esperança. Se eu disser não, Deus está escondido e eu escondo dele também, no que isto vai melhorar? Meu drama, minha situação será agravada, porque a única esperança possível joguei fora. É preciso resistir ao batimento com a fé possibilitadora. Porque nela há o sustento divino, essa é a grande verdade. Não é só uma questão de resistir pelo resistir como um teimoso espiritual. É que nela nós encontramos realmente o Deus escondido que começa sempre a nos ser revelado com o sustento divino. Por isso, o salmista, no meio de tudo isto, ele não deixa de afirmar: conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Quando estivermos sedentos e famintos, Deus é quem pode nos saciar e nos sacia. Nos sacia no sofrimento, ao ponto de nós chegarmos, quem sabe, à beirada, mas nunca cairmos. Chegarmos ao limite e a graça de Deus nos sustentar. Ele vai falar sobre as correntes de águas, ele fala do Hermon, fala do Jordão que nasce lá no grande Monte Hermon, onde há sempre neve, lá então nas cabeceiras vai formar o Rio Jordão, que vai correr por Israel e depois lá pelo sul árido, fala do Monte Izar e lá as cachoeiras, e isto então falando de como ele está debaixo como que daquelas águas caudolosas, turbulentas. Essa é a experiência dele, mas falando em água, ele começa o salmo falando da corça sedenta, e ele diz: a minha alma tem sede de Deus. E por isso ele vai ao sustento divino, alimento e a água. Deus é esta água, este alimento. Seu amor fiel, essa grande palavra técnica no Velho Testamento. Sempre difícil de traduzir do hebraico para outras línguas. É uma palavra só e aí precisam ser duas para termos uma ideia do peso dela. Recebe. Às vezes o amor fiel,
outras formas são colocadas. Este amor fiel, isto é, este amor que tem essa fidelidade, este amor que não falha, não abandona, não vai embora. Você diz ter amor, certamente que você deve ter, eu também, é possibilidade humana, Deus comunicou este atributo dele a nós e temos em uma certa medida a possibilidade de amar, mas o nosso amor é tão falho e tão imperfeito e às vezes inclusive fracassa, mas não o amor de Deus. É um amor fiel, é aquele amor que sempre ama. Então, é de dia o amor de Deus. E a sua canção, então, a esperança que eu posso cantar, é o Deus que me dá vida. Por isso ele vai dizer à sua alma sobre o alimento de Deus, o sustento, ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus. O sustento divino está à nossa disposição. No meio das nossas lutas e sofrimento, nos bons tempos. É importante nos fortalecer para quando chegar os maus tempos. Mas quando chegar os maus tempos e o sofrimento, continuarmos a nos fortalecer no sustento divino. Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, quando ele foi tentado pelo Satanás. Mateus 4, Satanás disse para ele, depois de dias jejuando, quando a fome estava presente, Satanás diz, transforma as pedras aqui em pão. Jesus disse, então, citando o Velho Testamento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é o pão, não é o material, não é a conta no banco, não são nossos bens. Ricos e pobres passam pelo abatimento. É preciso o alento e o alimento de Deus. Cuidado com o seu tempo bom, quando você está cheio de alegria, porque talvez o material vai bem. Mais cedo ou mais tarde, você vai ser apanhado numa armadilha. E você vai ser achado numa ilusão e não estar preparado para realmente viver neste mundo. Buscar o sustento divino, como ele aqui no Salmo, ele para e escreve o Salmo de uma forma muito honesta e transparente. Aliás, os crentes às vezes têm dificuldade de serem honestos e transparentes com Deus na sua oração. A oração dos crentes fica parecendo mídia social. Há muito tempo eu abandonei a mídia social. No começo eu pensei que era uma coisa, depois eu entendi que era outra. Mas você que navega por lá, depois você pode me contar se você recebeu a foto de alguém triste, abatido, dizendo, estou muito triste, abatido aqui, estou sem dinheiro. Tem alguém postando coisa assim lá na sua mídia social? Ou é hotel para cá, praia para lá? E aí os outros vêm, jovens, cuidado. Entre as moças, cuidado. Não temos aqui muitos jovens, estão todos no retiro espiritual. Mas cuidado. Vendem imagens. A verdade é que o abatimento vem, meu irmão. Mídia social é uma ilusão. A vida é muito mais concreta. Por isso que a fé cristã, a fé da Bíblia, não é de ilusões. O mundo, o marketing é. A mídia social é. O carnaval é. Esse povo está alegre, meu irmão, realmente. A Bíblia é realista. Aqui está um homem dizendo por que está abatido em alma. A questão é como viver. Onde buscar o sustento. No orar, no cantar, você tem fugido da oração. Oração transparente ante Deus, não oração de mídia social. Falei dos crentes com dificuldade de ter uma oração transparente. Esse salmista não fica falando para Deus aquilo que Deus sabe que não é. Estou ótimo, maravilhoso, o Senhor tem nos... Não, Deus, sinto-me distante, estou sem alegria. Você pode ir a Deus e dizer como você está. E Deus sabe como você está. A oração, falando em terapia. Que terapia? Não senti terapia. Oração, meditação, e vão confundindo as coisas. Oração cristã não tem nada a ver com meditação. Meditação é tentar focar no nada.
e voltar para o seu íntimo, onde está cheio de problema. Oração é falar com Deus. O Deus das Escrituras não somente fala, mas ouve. É assim que ela nos diz. Tem alguém em quem eu posso clamar? Havia um homem, confesso, ateu, e durante a sua vida, enquanto tudo foi bem, afirmava de forma arrogante isto. Um dia o negócio ficou feio para ele. E ele levantou então as mãos para os céus, para o universo. Ele dizia que só existia o universo, só a matéria. E disse, não é justo. E lá do universo ecoou uma voz, não tenho nada a ver com isso. Não é assim para nós. Temos um Deus que fala e um Deus que ouve. Salmos, Velho Testamento fala dos ídolos, que nem falam, nem ouvem. Mas não é assim o Deus das Escrituras. E podemos colocar então nosso coração e falar com Ele. É a melhor terapia, se queremos usar a palavra do dia. Cantar louvores, ouvir louvores. O que é que você está ouvindo, meu irmão? Quanto você ouve? Ouvir, estudar a palavra, conhecer a palavra. Cultuar com os irmãos, que alento cultuar com os irmãos. A comunhão no dia difícil. Eu vivo a comunhão, fico forte nela, e quando então vem dia difícil, ela é forte na minha vida. E como a comunhão dos irmãos, os meus irmãos ainda tão imperfeitos, mas é a igreja do Senhor, que canta, que cultua, que ora, e quem sabe eu mesmo não posso, não consigo, mas ela canta por mim, e abençoa e me fortalece. Esse Deus que tantas vezes é escondido, aparentemente, é também o Deus revelado, que nos sustenta e se manifesta e responde de formas diversas, inesperadas. Só em Isaías 43, a pergunta, no meio de revelações do que Deus vai fazer, a pergunta é interessante, no meio de revelações do que Deus está fazendo, ou és um Deus que se esconde? E aí o próprio capítulo mostra o quê? Quando diz isto, está dizendo, olha como Deus faz quando a gente pensa que Ele está escondido. Deus há de responder e nos levar no meio do vale difícil. Matilda Nordvest, uma mulher, a crente, que atravessou por muito tempo um quadro de depressão, diagnosticada com a depressão. Era uma crente muito fraca, sem um grande fundamento na palavra, a vida espiritual, um tanto quanto superficial na sua fé. E veio esse tempo. Depois ela atravessar esse tempo de depressão e lutar, resistir ao abatimento, ela escreveu um livro com o título Derrotando o Desespero e a Depressão. E agora eu vou ler isso aqui, que não foi eu que escrevi. Alguém que passou por isso, eu nunca passei, que escreveu. Creio que podemos respeitar a palavra dela, porque é algo que alguém que viveu. Em parte do livro ela diz, depois que de tudo que já escrevi, isto é no livro ali, não é? Que ela falou sobre a depressão, sobre derrotar o desespero, a depressão, ela diz aos leitores, depois do que já escrevi, talvez você pense que não tenho mais problemas comigo mesma, e que certamente vivo diariamente sem um momento de desalento, voando nas nuvens, constantemente louvando a Deus. Não é assim. Eu descobri que uma pessoa nunca chega de uma vez por todas a um ponto de vitória. Devemos ganhar diariamente a vitória que Deus oferece. Desde que me libertei do túnel escuro, nunca mais voltei a ele, graças a Deus, pois tenho tido lutas com depressão, lutas que atacam todos nós, mas nunca mais voltei ao túnel escuro. Sofrimento existe, é difícil, é real, pode ser insistente e ele precisa ser resistido, o crente deve resistir e há como resistir através da fé em Jesus Cristo. E a pergunta principal é esta: qual é a sua sede? Você tem sede do quê?
Esse é o primeiro ponto. Qual é a sua primeira sede? Materialismo, quero mais do material. É minha sede, eu tenho uma sede por mais do material. Hedonismo, eu preciso de mais prazer, mais passeios, e no mundo mais sexo hoje. Qual é a sua sede? Eu tenho uma sede de reconhecimento, eu quero ser importante, ser visto como alguém que se destaca. Estabelecido o equilíbrio bíblico, estas coisas, na medida certa, no lugar certo, da forma certa, não são erradas em termos de desejarmos e buscarmos. A questão é qual é a sua sede maior? Qual é a do salmista? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Que você possa ser sempre sedento, querer mais e mais do Deus vivo. Vamos orar.